Programa ricardoorlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net. O nosso convidado de hoje é o jornalista e mestre em economia, Silvio Lopes. Pois estamos com o meu amigo, dentro da cota, como diria o meu amigo Júlio Ribeiro, nosso amigo Júlio Ribeiro, o Silvio Lopes está dentro da cota dos gremistas que eu entrevisto de vez em quando aqui no programa, né? Porque tem que entrevistar gremista, claro. Tetracampeão da Libertadores, né? Agora parece que oficialmente até campeão do mundo, né? Oficialmente agora, né? Embora alguns segmentos aqui não reconheçam isso. Não, a gente tem que reconhecer o que manda a justiça, né? Mas aqui, o Silvio, abstraindo a nossa brincadeira, o que seria do Internacional se não fosse o Grêmio? O que seria do Grêmio se não fosse o Internacional? Essa nossa flauta assadia, né? Não a briga na rua, não poder ir para um jogo de futebol, os caras se agredir. Mas essa brincadeira sadia aí que a gente vê nas redes sociais, com os nossos, isso é muito legal, né? É legal. Aliás, tem uma coisa, né? Parabéns pelo programa, Ricardo. Obrigado pela minha presença aqui, que é muito honrosa, com certeza. Eu estou pagando uma conta de alguns anos. Tá? É verdade. O primeiro cara que me levou no programa de televisão foi o Silvio Lopes. Né? Chamado Câmera 2. No começo da década de 90. Faz tempo. Pô, tu entregasse, mas eu era pré-adolescente. Mas, Ricardo, então é o seguinte, olha aqui, com relação ao futebol, o Internacional, por exemplo, foi um grande campeão brasileiro, né? E na década de 70, ele ensinou para os gremistas o caminho do Campeonato Brasileiro. E nós aprendemos. Em 81, fomos campeões brasileiros. E aí, não satisfeitos, o gremista sempre é muito ambicioso, agora vou mostrar para eles, os colorados, o caminho do campeão do mundo, e fomos campeão do mundo. Aí depois eles nos seguiram. Seguiram com um certo atraso, mas seguiram. Aliás, já se diz muito aqui no Sul, por exemplo, que o Grêmio é o time mais internacional que tem, né? Com certeza. Mais títulos internacionais. É verdade, é verdade. Mas, abstraindo a brincadeira, nós estamos num ano de eleições, e antes de falar sobre eleições, eu quero falar de uma coisa, quero aproveitar o mestre em economia. O que é isso aí? Mais de 3 anos as empresas, o país, com uma das maiores cargas tributárias no mundo, nós temos problemas seríssimos, as empresas patinando, o desemprego. Abriram tantas milhões de empresas, mas quantas fecharam? Tá? Não adianta abrir empresa e ser meteórica, né? Como é que tu faz uma análise desses anos? Assim, e eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer um elogio, tá? O Lula até entregou o país bem para a Dilma, mas a Dilma conseguiu desarranjar a questão econômica de tal maneira que eu não sei como nós não estamos pior ainda. É verdade. Bom, tu falaste que o Lula entregou o programa para o governo, para a economia para a Dilma. Eu não concordo em parte. Por quê? O que o Lula fez, ele montou uma bomba relógio que ia estourar. Por quê? Porque a economia ela não se sustenta através do incentivo ao consumo apenas. Há que se ter um consumo e, ao mesmo tempo, um aparelho produtivo ser estimulado. E não houve isso, pelo contrário. Geração de poupança e renda. Poupança, renda e estímulo a investimentos. Vou te dar um dado, assim, por exemplo, quando o Lula pegou o governo em 2003, ele se elegeu em 2002, em 2002 a taxa de investimentos na economia, ou seja, o valor bruto de capital fixo, aquele dinheiro que está ali sendo empregado para aumentar o número de empresas, a capacidade de produção, era de 29% do PIB. Nós temos um PIB hoje de 6 trilhões e 500 bilhões de reais. 6 trilhões. Pega 30% disso, vê o que dá. Então, nós tínhamos esse valor todo que era todo ano empregado na reforma da economia, no aumento da capacidade, no aumento da produção, no estímulo a novas empresas e tal. O que acontece hoje? Depois que o Lula entregou para a Dilma, a coisa se degringolou a tal ponto porque a Dilma não tinha capacidade nenhuma para gerenciar a vida dela. E aí foi gerenciar um país que precisava rearranjar a economia. Quer dizer, o Lula entregou uma bomba relógio, como tu disse, que precisava, naquele momento que a Dilma assumiu, precisava de alguém que tivesse essa sensibilidade para reverter o quadro que vinha decaindo.
Não aconteceu pela incapacidade total da presidente. Então, hoje, nós temos essa situação toda exatamente fruto desses 14 anos em que o básico não foi feito. Então, é por isso que nós temos uma taxa de investimentos muito baixa, perigosamente baixa, e a perspectiva toda que nós temos é o seguinte: será que agora vamos ter o campo necessário, o apoio da sociedade necessário e, sobretudo, a visão dos políticos de que é necessário avançar nas reformas? Ô Silvio, outra questão na área econômica, né? A gente sempre falava muito, né, do efeito Orloff com a Argentina, e a Argentina praticamente sucateou a sua indústria nacional. A indústria argentina foi sucateada assim, de uma maneira nunca antes vista, né? Que era uma indústria pujante, era forte, exportadora e atendia o seu mercado interno muito bem. E o Brasil, em alguns setores, também está extremamente sucateado e sucateou e nem produz sucateado, fechou e só está importando lá de fora. É verdade. Em algumas áreas. Se tu pegar 2 séculos, há 100 e poucos anos, a economia mais desenvolvida da América do Sul era o Paraguai, sabe? O Paraguai. O Paraguai crescia e tal, era um país desenvolvido. O que acabou com a economia paraguaia? Claro, a questão da Inglaterra, que se intrometeu ali muitas coisas, explorou muito ali, e a questão do populismo político, que depois veio para a Argentina e veio para o Brasil. Então, o populismo não leva a nada. Por quê? É muito bom, por exemplo, assim, a questão da Bolsa Família. Tem gente que defende o governo Lula porque deu Bolsa Família. Ora, e ainda ele se jactanciava, ele achava que era o máximo aquilo, Bolsa Família. O Bolsa Família é uma coisa emergencial para certas castas da sociedade que não conseguem ter a capacidade de elas criarem o seu próprio caminho e terem a sua independência financeira e de suas famílias. Mas o Bolsa Família, enquanto um programa permanente, uma meta de governo, é a pior coisa. Então, por exemplo, assim, ó, tu pega a Margaret Thatcher. Quando assumiu a Margaret Thatcher lá no fim da década de 60, o que a Margaret Thatcher fez? A Inglaterra também estava sofrendo a questão do populismo com programas sociais dessa natureza. Assim, não, um país gigante, um país grande, um país desenvolvido, sustentável, que vai dar bem-estar para a sua população, criar o chamado welfare state, o estado de bem-estar social, ele não pode viver de miséria. Ele tem que criar programas que façam as pessoas se capacitarem e elas fazerem a sua vida. Então a Inglaterra ressurgiu dali, a partir de programa de privatização, de terceirização e, sobretudo, de atração de capital. Nós não temos mais isso no Brasil, porque esse populismo sepultou toda a iniciativa empresarial que visa o lucro e que visa o desenvolvimento. Por quê? E criamos programas de caridade social. O Silvio, o presidente Roosevelt, lá nos anos 30, ele fez o New Deal, depois da Grande Depressão norte-americana. E no New Deal tinha aquelas frentes de trabalho, mas eram frentes de trabalho, as pessoas iam trabalhar por ganhar centavos de dólar por dia, que era dinheiro naquele tempo, mas ganhavam café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Eles trabalhavam de manhã e de tarde quebrando pedra, fazendo estradas, abrindo picadas, não sei o que lá, ferrovias, e as famílias iam inteiras trabalhar, e isso era um Bolsa Família com trabalho. Aí é que está. Era um Bolsa Família com trabalho. O quê? O que mostrava isso do presidente Roosevelt, que teve, naturalmente, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista teórico, a mão do John Maynard Keynes, que foi um dos grandes economistas do século passado. Ele era um camarada que sabia que quando a economia privada vai mal, o Estado é importante que ele seja indutor do desenvolvimento. E foi assim que aconteceu na Grande Depressão Americana. E aí tu colocaste, eu achei que tu não fosse complementar com o que eu queria complementar, que é isso aí. Mostrar para as pessoas que nada é de graça. Não pode dar só Bolsa Família. Aqui, por exemplo, no Brasil, o que aconteceu? Quando surgiu o Bolsa Família, eu tenho exemplos enormes. São milhares de pessoas que deixaram de trabalhar. Sabe para quê? Para viver do Bolsa Família. A mulher ganha, o filho ganha, não sei o que lá. Sepulta. Aí tem o presidiário também que ganha dinheiro. E daí para mim tá bom ganhar um salário mínimo, estou bom, mas vai sobreviver, meu barraquinho aqui, vai tá sobreviver. Bom. Então, não despertou nas pessoas a ambição. E a ambição é o que move o mundo. A ambição é o que move. Se tu não tem ambição para nada, você vai viver sobrevivendo, vai viver se vitimizando e viver às custas dos outros, de terceiros. Isso é a pior coisa para a economia. Então, um país que quer ser livre, independente, dar sustentação para a sua população, tem que dizer assim, ó, nós estamos cada vez mais diminuindo o Bolsa Família, as pessoas estão tendo as suas oportunidades
e vão trabalhar e vão fazer a sua vida. Cria Bolsa Trabalho. Exatamente. Então, esta visão é que tomara que nós estamos num processo eleitoral, e nós sabemos, né, sabe que muito bem, eu 40 anos da televisão e jornalismo, a gente tem certas limitações, mas podemos falar isso aqui. O fato de que nós temos que agora, nesta eleição, não só o presidente da República, mas congressistas, porque muitas coisas que nós precisamos fazer passam pelo Congresso, ou não, dependendo da capacidade, da qualidade dos gestores que nós colocarmos lá no Congresso Tanto Nacional. governadores quanto o presidente da República. Exatamente. Isso é a mesma coisa. Mas, o Silvio, eu falei desse negócio da Bolsa Trabalho, eu não sei porquê, eu posso ser muito simplista, muito até idiota em pensar que alguém... nós estamos assim, a Freeway está completamente detonada. Por que não pode ter uma frente de trabalho? Ele vem cá, trabalhador, tem comida, coisa e tal, ganha mais um ticket, um valor por dia, e vamos tapar buracos para o governo? Mas sabe por que não isso? Pode fazer isso? Por que não pode fazer isso? Porque essas leis de proteção, né, assim, hoje em dia, por exemplo, o menor pode ser resgatado pela droga, pelos assassinos, pelos bandidos, mas não pode pelo mercado de trabalho, ele não pode trabalhar, é proibido por lei. Então, esse é o grande problema. No Brasil se criou uma estrutura de legislação que impede as pessoas de trabalharem. Eles colocaram os direitos antes do trabalho. Esse é o grande problema do país, você não pode fazer isso. Tu pode ver que tem uma legislação que proíbe isso de tu fazer esse tipo de coisa. É lamentável que nesse país tenha se feito exatamente isso, num país pobre que precisa exatamente isso. E eu falei de buraco na Freeway, tem buraco em todas as rodovias no Brasil, tem tantas coisas de primeira necessidade que precisam ser feitas nas cidades, nos estados, que poderiam ter frentes de trabalho com uma legislação melhor. Tu monta uma frente de trabalho organizada por ONGs, pelo Exército, que tem credibilidade nacional. Aliás, o Exército em várias frentes trabalha na área de estradas e rodovias e ferrovias, e podia estar resolvendo um outro problema, que é o problema da fome e da miséria das pessoas. O cara ganhar um dinheirinho por dia e trabalhar. Porque assim, o homem digno, o homem que eu falo aqui, o homem ou mulher, ele não quer favor, ele quer trabalho, ele quer ter a dignidade dele, é isso, né? E cabe ao governo resgatar isso, dessa oportunidade, essa é a verdade. Agora, talvez no próximo bloco, ver que daqui a pouco tem um intervalo, falar sobre exatamente isso, assim, por que a questão da Freeway que tu falaste? É a questão de privatização e estatização, as pessoas acham que só o Estado resolve esse problema. O problema, a tragédia brasileira, é que nós achamos que o Estado resolve tudo. O dia que nós nos convencermos de que o lucro não é feio, que o lucro é que move o mundo, os grandes países desenvolvidos, tu pega a própria França socialista, a Inglaterra, Estados Unidos, a Inglaterra, onde teve a Revolução Industrial no século XVIII, são países que adoram o lucro, adoram o capital, porque não adianta falar em social se tu não tiver o capital. Caridade, por exemplo, quem é que pode fazer caridade? Quem tem condições de fazer caridade? Eu não posso sair na rua aqui agora, pegar um pé de chinelo ali e pedir para ele me dar um pão, um café, porque ele não tem. Então eu tenho que criar isso, uma sociedade que as pessoas tenham até para fazer caridade. Bom, Silvio, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos agora. Vamos falar de política e a responsabilidade que nós temos como eleitores de escolher certo e não ir atrás dos outros simplesmente. Nós já voltamos. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 30 21 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Estamos de volta com o programa RicardoLandini.net, conversando com meu amigo gremistaço, né? Economista, mestre em economia, jornalista Silvio Lopes. Silvio,
conhecemos há bastante tempo, né? Como eu já disse em outro momento, o primeiro cara que me levou no programa de televisão para ser entrevistado, Fui eu o Câmara culpado. 2, Fui eu o culpado. Ele é o culpado. Eu já era radialista, né? Mas, pô, estava numa época que eu estava trabalhando na área de imóveis, eu acho que era isso aí, de imóveis. Né? Isso aí, estamos lá. Silvio, o que está acontecendo na nossa política e será que o eleitor caiu a ficha da responsabilidade que ele tem na hora de escolher? Tu falasse bem lá, não é só o presidente ou o governador, nós temos que botar os parceiros dele lá, senadores, os congressistas todos, os deputados federais, os deputados estaduais, nós temos que eleger uma Câmara Federal, um Senado Federal e as Assembleias Legislativas dos Estados com pessoas que tenham pensamento noutro rumo, que seja um pensamento a favor do eleitor, porque o patrão, gente, somos nós, não são eles que chegam lá e se adonam, tomam de assalto o país e os estados e fazem o que a gente tem visto nos últimos anos aí, falam disso, aquilo outro, que é invenção. Não, invenção não. O que fizeram nesse país, alguém até pode dizer que sempre fizeram, tá? Agora começou o pessoal a ir para a cadeia, né? Porque por anos não foram. Silvio, o que está vendo? E vamos dar um pouquinho da aula do mestre, do doutor aí, de como a gente tem que escolher bem quem são os nossos candidatos em todos os níveis. Historicamente, nós temos colocado raposas para cuidar do galinheiro. O que quer dizer com isso? Nós sabemos que aqui, por exemplo, Paulo Maluf foi preso agora há poucos dias atrás. O Paulo Maluf tem um histórico, né, de malversação do serviço do dinheiro público. Dos anos 70. Dos anos 70. Quer dizer, como tu disseste, ainda bem que hoje o Ministério Público, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o próprio STF, com exceções, tem agido no sentido de coibir essas coisas, de punir exemplarmente. Tanto é que temos um ex-presidente preso aí muito justamente, ele foi julgado, o processo todo de denunciado foi dentro das normas legais e acabou sendo preso. E, apesar de dezenas, centenas de recursos, ele continua preso. Por quê? Porque ele foi muito fundo ao pote e roubou muito nesse país. Aliás, o presidente que mais roubou de toda a história da civilização. Eu acho que não houve um presidente, um mandatário de um país civilizado que tenha roubado tanto quanto o Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o problema é esse aí, né, Orandir? Por exemplo, estou vendo aqui, Renan Calheiros vai ser eleito de novo. Todo aquele Senado, Câmara, aqueles caras que já foram condenados, estão condenados, estão denunciados, condenados, nós sabemos que eles são um mal no serviço público, eles vão lá para roubar, para se apropriar do serviço público, para se apropriar do dinheiro que falta para a saúde, para a educação e tal, e vão ser reeleitos de novo. Então esse é o problema, nós estamos escolhendo raposa para cuidar do galinheiro. Então essa responsabilidade é nossa. É isso que está, é nós que temos que escolher. Nós que temos que saber escolher, não é ir atrás de pesquisa, não é ir atrás de, porque o Silvio disse para votar em fulano, eu vou votar porque o Silvio disse. Não, eu até nem vou dizer que eu não digo candidato, porque não é, mas eu digo assim, nós temos que votar em projeto. O que o Brasil precisa hoje, Oladeira? Esse é o negócio, está caindo de maduro, o Brasil precisa. Essas reformas que o Temer tentou fazer têm que ser feitas. Por exemplo, a Previdência Social. Eu sou aposentado hoje. Eu ganho muito menos do que eu deveria ganhar, porque a Previdência Social ela vem decaindo ao longo do tempo. Nós temos hoje. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 46 anos. Eu não sou tão velho assim. 46 anos. Hoje são 78 anos. 76 a 78 anos. Quer dizer, no Brasil. No Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui é mais ainda, baixa de 85 homem e mulher. Então, não há previdência social que possa se sustentar ou autossustentar, tendo que, por exemplo, assim, quando eu nasci, estava essa expectativa de vida, mas tínhamos 3 funcionários na ativa pagando 1 aposentado. Hoje nós temos 1 por 1 e olha, está decaindo, daqui a pouco não há nenhum trabalhador para sustentar 3, 4 aposentados. Essa é a tragédia brasileira. Então, se a Previdência tem ou não tem lucro, foi roubada ou não foi roubada, independente disso, mesmo que tivesse lucros, pela questão da idade, da longevidade brasileira, ela teria que ser reajustada e reformada. E assim, já faz tempo que os institutos econômicos, tanto de esquerda quanto de direita e de centro, sabem que lá por 2025, 2030, o nosso sistema, como ele vai explodir. O que eu não entendo, até vou te fazer uma pergunta antes de entrar agora daí na eleição mesmo. O que eu não entendo é porque não fazem um corte a partir de agora. Se é tão difícil mexer
no direito adquirido do Silvio Lopes e de outros, meu e de todos aqueles que estão pagando já, não estão aposentados, mas estão pagando há muito tempo, por que não diz, olha, a partir de agora, quem entrar, a regra é esta. É muito mais fácil. Tu não judicializa, era muito mais fácil. E daí, resolvido isso tinha andado há 20 anos atrás, já podia ter sido mudado isso. Era só fazer a lei valendo de 20 anos para cá, quem entrasse já sabia que não vai contribuir mais 25 ou 30 anos, vai contribuir 40 anos, não vai se aposentar 45, com salário não vai integral. se aposentar com salário integral, vai ter que fazer um plano privado separado, tudo isso. Só agora em 2013, gente, em 2013 é que cortaram com a aposentadoria integral dos funcionários públicos federais, que eles se aposentavam com integral. Eu não estou dizendo que isso está errado, está certo dentro da lei. Mas em 2013, a partir de 2013, quem entrou ali, a partir dali já não ganha mais integral. Ele sabe que para ganhar mais do que os 5 mil, arredondando, que o INSS paga, tá? Ele vai ter que fazer uma aposentadoria privada separada. É isso, né, Silvio? É isso aí. Não teria resolvido, quer dizer, para um presidente assumindo agora, para um governador assumindo agora, ele não pode chegar, gente, o negócio é o seguinte, a partir de agora, eu vou mandar uma lei que muda daqui para frente. E uma outra lei para rever o passado. Porque uma, tranquilo, tem que passar. Não tem como tu manter um sistema que está 1 por 1 e daqui a pouco vai ter meio trabalhando para sustentar um. Tá? Eu não diria que seja de 20 anos. Eu me lembro, Orlandini, nós eu acho que não tínhamos ainda essa relação de amizade que temos quando o Collor foi candidato a presidente. E eu participei, naquela oportunidade, da equipe do Collor, do plano do que o Collor tinha para a economia brasileira. Bom, aí o que aconteceu? Se dele não queria, eu fui algumas vezes na casa da Dinda, lá onde o Collor tinha o QG central dele, mas na verdade o Collor também tinha, a ideia dele era exatamente mexer nas aposentadorias. Naquela época já se tinha uma caixa preta da coisa e a situação vinha cada vez mais piorando. O Collor não mexeu naquilo, sabe por quê? Porque ele foi recomendado a não mexer naquilo porque ele tinha uma outra coisa mais urgente a fazer, era fazer aquilo que ele fez na caderneta, na poupança da população. E tem uma coisa, não foi o Collor porque quis, o Lula também tinha o plano de fazer aquilo, não havia como fazer diferente. A questão financeira... Uma hiperinflação. Era uma hiperinflação, não havia como fazer, como ter o controle das finanças do Estado, da economia. E por isso que o Collor fez, o Lula ia fazer também. O Collor ia fazer isso aí na Previdência Social, tu imagina, se ele caça a poupança, se ele faz aquele sequestro da poupança e ainda tira a aposentadoria, Deus o livre, ia matar o homem, né? Matar o homem. Temos 3 minutos para encerrar o nosso programa, tu vê como é importante esse negócio da Previdência, né? Para todos nós. Nós podemos fazer um programa e trazer números aqui para o pessoal falar disso aí, vamos combinar isso aí. Tchê, temos um candidato, vamos nos focar na presidência da República. Temos um candidato que em todos os cenários de pesquisas aparece como o primeiro, hoje, né, já que o quase candidato que não podia nunca ter sido, o Luiz Inácio Lula da Silva, saiu definitivamente fora. Temos um candidato que em todos os cenários ele está lá como primeiro hoje. Tá? E uma turma embolada ali de 4, 5 candidatos, tudo empate técnico. Nos 2 principais institutos de pesquisa, eu não vou entrar nos outros institutos, porque tem números que daí são completamente diferentes, dão até vitórias em primeiro turno, etc. e tal. Temos lá um segundo turno que também tem empate técnico praticamente. Quem for para o segundo turno tem empate técnico. Como é que tu vê isso aí? E qual é o melhor projeto, sem dizer candidato, mas como tu disse, um projeto que o país precisa para sair desse buraco? Eu acho que é muito simples, é só a população daqueles candidatos que tem, aqueles que estão comprometidos com o sistema, que vieram sendo comprometidos há muito tempo. Só tem um candidato, que eu não posso dizer o nome aqui, que vai romper com isso. O Brasil precisa de um choque moral, ético, de um choque na área judiciária, de um choque na área administrativa, de um choque na área tributária e, sobretudo, um choque na área penal. Nós precisamos ter um presidente com autoridade suficiente para dizer que bandido agora vai ser considerado bandido. E outra coisa é o seguinte, tem uma frase muito famosa, Orlandini, que diz o seguinte,
Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O que é isso? Não adianta você querer a paz se há um desequilíbrio de força na sociedade. Hoje nós queremos a paz, mas a bandidagem não quer. Então eles estão em desequilíbrio, nós estamos perdendo porque eles estão armados e nós não. Então o Brasil tem que rever essa questão do desarmamento, é por aí. Silvio Lopes, acho que nós temos que fazer mais um programa, até. Tu tens o teu programa também na televisão, sim, né? Quanto tempo está no ar? 18 anos. 18 anos o programa lá Economia e Desenvolvimento, no canal 6 da GESUL TV. Na GESUL TV, o canal 6 aqui também. Da NET. Da NET, é nosso co-irmão aí, né? Há tempos isso aí. E volta e meia apresenta também programas aí. Eu também estou requisitado para apresentar os programas dos amigos aí. Silvio Lopes, muito obrigado. Muito parabéns pelo teu programa também. Muito bom te ver. Paguei minha conta. Agora nós vamos falar para o pessoal essa questão da Previdência, como é importante daqui a pouco pressionar os nossos congressistas para não fazer uma coisa tão radical, fazer só daqui para frente, que vai ser muito mais fácil. O Brasil vai ter futuro assim. Vai ter futuro assim. Obrigado, Silvio, obrigado pela companhia de todos. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de Cloud Computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.